Pessoal, iniciando a nossa live de hoje, né, onde estaremos falando sobre as regras da pré-campanha, né, juntamente com o Lucas aí do Instagram Fazer Política, que é especialista em marketing eleitoral, marketing político. Então, hoje estaremos falando a respeito disso aí, né, sobre essas questões eleitorais. Então, se você tiver alguma dúvida, né, você que está entrando agora, tiver alguma dúvida aí, nos mande, né, algum questionamento, que estaremos falando sobre essas questões eleitorais na pré-campanha. Né, quais são as principais dúvidas dos pré-candidatos, né, o que de fato você que é pré-candidato pode estar fazendo nesse período de pré-campanha. A Carol que está nos acompanhando, o Jadson, a Aline, muito obrigado pela presença de vocês. As principais dúvidas, né, o que pode ser feito de fato, né, houve algumas alterações na legislação eleitoral, isso gera uma certa dúvida, né, todo ano tem alteração na legislação eleitoral, né, todo ano eleitoral nós passamos por uma reforma, né, uma mini reforma eleitoral, isso acaba fazendo com que toda eleição tenha novas regras, novos parâmetros, e isso faz com que os candidatos, aquelas pessoas que trabalham nas campanhas eleitorais, tenho diversas dúvidas, né? Esse ano o que eu vou poder fazer para divulgar minha candidatura? Eu posso fazer isso, posso fazer aquilo. Então, essa live de hoje vai ser justamente para estar falando um pouco disso aí. Né? E vou estar aproveitando também para estar divulgando um pouco mais o nosso material, né? O nosso livro. É o livro Manual do Candidato. Esse aqui é a edição anterior das eleições de 2018, né? Já está pronto a eleição de 2020, ainda não foi lançado ainda, em razão dessa questão do coronavírus, e porque assim, que haja alguma alteração no calendário eleitoral, e em razão disso eu estou aguardando um pouco ainda para fazer a publicação do livro. Né, o Lucas já está entrando aí para participar da live aí, falar um pouco com a gente aí também. Boa noite, Lucas, tudo bem? Boa noite, Vitor. Tudo bem e você? Tudo jóia, graças a Deus. Estamos organizando aqui. Estava falando, já iniciando um vídeo aqui, né? Falando um pouco da nossa live de hoje, que estaremos falando sobre pré-campanha eleitoral, né? O que pode ser feito, né? A questão tanto política na parte jurídica, também a parte de marketing, que é a área que você é especialista, né? Então, se apresente aí, fale um pouco de você, o seu nome, qual a área de atuação, né? A sua empresa, como você trabalha. Boa noite. Boa noite para todo mundo que está nos assistindo, pessoal que já está chegando por aí. Bom, meu nome é Lucas, eu sou formado em publicidade e propaganda e tenho uma especialização em marketing político, porque a minha primeira experiência profissional na área de comunicação foi com assessoria política, né? Eu trabalhei no gabinete de um prefeito da cidade que eu sou, no interior, Santo Antônio do Monte. Aí, nesse período, eu tive a oportunidade, além de trabalhar no gabinete, eu tive a oportunidade de trabalhar em campanha eleitoral. Depois, já em 2016, isso em 2012, né? E aí continuei estudando política. Em 2016, trabalhei em campanha novamente, né? Já estava fazendo essa pós em marketing político, e esse é um tema que me chama muita atenção, que eu gosto muito de estudar, falar sobre ele, ler sobre ele, né? Conversar com as pessoas sobre política, principalmente do ponto de vista de comunicação, de estratégia, de construção de discurso político, construção de narrativa política. E minha atuação profissional, eu também atuo como professor, né, na área de marketing, e como jornalista também, assessor de comunicação em uma instituição de ensino também. E estou lançando resolvi lançar esse projeto Fazer Política, né? Agora, né, para levar conhecimento para as pessoas, compartilhar esse conhecimento que eu tenho, que eu acumulei durante os anos, para poder compartilhar isso com as pessoas que querem ser candidatos, ou até mesmo com o cidadão comum mesmo, que gosta de se informar, gosta de compreender como é que funciona a lógica da política, a lógica da comunicação, do marketing associada à política, né? E aí, estamos aí, né, divulgando conhecimento, conversando com candidatos, conversando com pré-candidatos, né, conversando com o pessoal da área do direito também, né, que tem muita contribuição, né, principalmente nessa questão que eu vejo assim, nesse aspecto da pré-campanha, que é uma coisa nova, né, começou em 2016, eu vejo que as pessoas ainda têm muito receio, né,
em relação a isso, né? O que pode fazer, o que não pode. Eu percebo que a lei ela é um pouco ambígua, né, nesse sentido, o que pode, o que não pode. Ela lista ali algumas coisas que pode, mas não compreende todas as situações, né? E eu acho que isso tem gerado muita dúvida nas pessoas, né, em quem é candidato, pré-candidato, né? Sem dúvida, Lucas, principalmente assim, porque o candidato, né, a gente fala, nós que somos advogados, que o candidato é um bicho doido, né? Ele quer fazer de tudo, né? Então, tudo que não pode, ele quer fazer. Então, cada dia a gente fala assim, não pode fazer isso. Ele, não, mas se a gente modificar isso aqui, a gente pode fazer? Então, eles tentam encontrar soluções para dar um jeitinho, né, para se expor. Mas, assim, é natural do candidato, né, porque, assim, ele fica naquele intuito de querer divulgar a sua pré-candidatura nesse período de pré-campanha, né, justamente para tentar alcançar um número maior de potenciais eleitores. Então, ele quer colocar uma faixa, ele quer patrocinar um jogo de camisa, ele quer doar uma cesta básica e filmar e aquela coisa toda, né? Então, isso gera muitos questionamentos por parte dos pré-candidatos, né? A gente que assessora pré-candidatos e candidatos também, políticos, direto a gente recebe mensagem, doutor, eu posso fazer isso? Eu acredito que da mesma forma também você deve estar recebendo esse tipo de questionamento, principalmente assim, doutor, eu estou querendo fazer uma divulgação da minha pré-campanha, né? Qual que é a melhor forma de fazer, né? Então, acho que essa live de hoje vai ser muito interessante, tanto essa parte jurídica, né, da gente falando as limitações da legislação eleitoral e também essa questão do marketing, né? O que de fato dá efetividade na pré-campanha para reverter em resultado, porque não adianta nada só postar na rede social uma coisa, uma ação ou outra, ou um outro tipo de ação que gera um marketing, mas se isso não dá resultado, né? Então, acho que isso é interessante. Você falou nessa questão da pré-campanha, uma questão recente, de fato, né? Desde 2016, tem essa questão da pré-campanha, muito se deu em razão da diminuição do tempo de campanha, né? Antes nós tínhamos praticamente 90 dias de campanha eleitoral e houve uma redução do período de campanha eleitoral com a ideia de que haveria uma redução de gastos, N fatores, né, onde foi definida essa questão da redução e, consequentemente, houve uma abertura da pré-campanha, no período anterior ao início da campanha eleitoral, para fazer essa divulgação de atos de pré-campanha, né, para tentar fazer uma compensação, para que haja uma exposição dos candidatos, para que a população tenha conhecimento, né? Porque, assim, para quem ainda tem mandato político, né, mandato já está em vigência o mandato, ele tem ali durante 4 anos o período para fazer a divulgação dos seus atos parlamentares, né, para fazer a exposição, se torna conhecido porque está dando sempre entrevista, participando de rádio, né? E aquele candidato que está buscando ser eleito, ele não tem a mesma paridade de armas, né? A gente diz assim, né? Então não há um equilíbrio. Então, em razão disso, houve uma flexibilização das regras para que esses pré-candidatos se antecipem e tentem se aproximar dessa visibilidade que os candidatos, que os eleitos já possuem, né? Então, é essa visão que eu tenho. E eu queria que você falasse um pouco a respeito disso também. Você tocou no ponto que eu considero o mais importante da pré-campanha, né? Eu acho que tão importante quanto você saber o que pode e o que não pode, do ponto de vista jurídico, é você saber qual que é o objetivo de você fazer uma pré-campanha. Que aí toca justamente no que você falou. Houve uma redução do período de campanha para 45 dias, então você vai ter só 45 dias, quem é candidato, de campanha, de fato, campanha eleitoral, você vai ter só 45 dias para poder produzir resultado. Para poder produzir resultado em que sentido? Pensando do ponto de vista que você só teria só esses 45 dias para trabalhar. Se tornar conhecido, colocar seu nome à disposição, mostrar para as pessoas quem é você, disputar o espaço, né, disputar a narrativa com os outros candidatos que também vão estar jogando de forma pesada e, eventualmente, você vai estar disputando com candidatos que já têm uma visibilidade maior do que a sua, seja porque já são políticos, né, já estão aí no trabalho político e naturalmente tem uma visibilidade na mídia, no boca a boca das pessoas mesmo, seja criticando ou seja elogiando. E também, eventualmente, candidatos que têm alguma projeção na mídia ou local, por algum motivo, né, pela própria atuação profissional, determinados
pleiteantes vão ter uma visibilidade maior, e você que, às vezes, é um cidadão comum, que quer entrar na política, você não vai conseguir, nesses 45 dias, produzir esse resultado. Então, esse período de pré-campanha, ele é fundamental nesse sentido, você construir a sua visibilidade e você construir a sua autoridade. É mostrar a que veio, mostrar por que você quer ser candidato, quem é você, quais são as suas qualidades, o que você pensa, quais são as suas ideias, o que você pensa sobre os problemas da cidade, né? Pensando que a gente está discutindo sobre eleições municipais, o que você pensa sobre os problemas da cidade, como você enxerga as melhores formas de solução para esses problemas. Então, eu costumo dizer o seguinte, na pré-campanha, você pode se comunicar com o eleitor, o candidato pode se comunicar, o pré-candidato pode se comunicar com o eleitor. É uma possibilidade dele se comunicar com o eleitor, só que de uma forma diferente, não é de uma forma, usando a mesma linguagem que você vai utilizar lá quando começar a campanha no dia 16 de agosto, né? Que aí é uma coisa mais incisiva, que aí você vai pedir voto de fato, porque na pré-campanha a principal coisa que você não pode fazer é pedir voto, né? Fazer pedido explícito de voto. E usar, o que eu tenho percebido assim, em termos de entendimento da pré-campanha, é que em termos de linguagem de comunicação, linguagem de propaganda, você não pode utilizar uma linguagem de propaganda que se assemelha a uma propaganda política de fato, eleitoral, né? Você usar jingle, você usar o número da campanha, você fazer eu costumo fazer essa separação também. Na pré-campanha você seduz, você constrói relacionamento, você atrai pessoas que podem se interessar nas suas ideias, né, possíveis eleitores, e constrói um relacionamento com essas pessoas, fornecendo informação de qualidade, informação de interesse dessas pessoas, e aí envolve necessariamente você conhecer o perfil do seu eleitor, quem é o eleitor, o que ele quer, o que ele espera de um candidato, qual o perfil de um candidato que ele quer, o que ele quer que esse candidato faça, quais problemas mais relevantes ele entende que precisam ter o olhar desse candidato. Então você vai construir um relacionamento em cima disso. Lá na campanha, quando começar, é que você vai converter esses, vamos dizer, principalmente pensando em que essa pré-campanha ela se dá em grande medida, principalmente agora por causa da pandemia, por redes sociais, por internet, você vai converter esses seguidores que você atingir, conquistar durante esse período, você vai converter eles em eleitores de fato, em pessoas que vão lá no dia... eu esqueci a data agora da eleição, lá em outubro, 4 de outubro, se isso se mantiver, né, não houver nenhuma mudança, clicar o seu número lá na urna, né? Exatamente. Eu acho que é muito isso mesmo, Lucas. Esse período de pré-campanha, eu costumo falar com o pessoal que sempre está conversando comigo, os pré-candidatos, é um período muito de preparação, não só a questão de divulgação, né, de disposição como futuro candidato, né, pretenso candidato a disputar as eleições do seu município, mas também já formatar uma equipe que vai trabalhar na campanha, quem que será o coordenador de campanha, qual que vai ser o volume da campanha que o candidato vai fazer, estimativa de gastos que ele vai ter na campanha eleitoral, saber qual que é o limite de gastos que a Justiça Eleitoral permite para o seu município, e principalmente agora, uma questão muito importante, que até a eleição passada, o candidato ele poderia financiar 100% da sua campanha. Então, se o teto de gasto de um município para prefeito, por exemplo, fosse R$1 milhão, o prefeito, tendo condições financeiras, patrimônio, ele poderia tirar R$1 milhão do bolso dele e financiar a sua campanha. Agora, isso não é mais possível, né? Teve uma alteração nessa parte de financiamento de campanha, onde o candidato ele vai poder financiar 10% do teto de gasto para a candidatura que ele vai disputar. Então, se o teto de gasto do município é R$1 milhão para prefeito, ele vai poder financiar somente R$100 mil, 10% desse limite. E apoiadores de campanha, inclusive, poderão financiar mais do que o próprio candidato, que é 10% do rendimento que ele teve no ano anterior. Então, se uma pessoa teve um rendimento de 10 milhões, por exemplo, no ano anterior, ele vai poder financiar os R$1 milhão, né? Então, dá para ver que houve uma distorção muito importante nesse sentido, onde eu vi diversos clientes que financiaram 100% da sua campanha, porque não tinha apoiadores, não receberam dinheiro de fundo partidário, de partido político, e nem do Fundo Especial de Financiamento de Campanha,
coisa que não vai ser permitido mais. Então, antes de começar a campanha propriamente, ele já vai ter que ter quem que são os seus doadores de campanha, para saber se ele tem um limite de gasto, se vai poder doar, até qual valor que ele vai poder doar, se ele tem aquele patrimônio, aquele laço, para não gerar uma fraude eleitoral, né, que vai poder gerar até mesmo uma cassação eleitoral. Então, tudo isso, na pré-campanha, é que o candidato vai ter que se analisar, né? Já começar as reuniões, já divulgar esses atos de pré-campanha, suas propostas, né? Tanto para vereador quanto para prefeito. Então, hoje eu vejo a pré-campanha como um marco fundamental para um êxito nas eleições, né? Porque se o candidato deixar para começar a preparar em julho, agosto, né, já passou da hora, né? Essa é a minha visão. Não, eu concordo, e inclusive, assim, além dessa parte que você colocou, de é um período, além de você se comunicar, é você também se planejar, começar a se organizar, começar a organizar a sua equipe de campanha, começar a planejar o seu orçamento, a planejar a captação de recursos, que inclusive começa no dia 15, né, a crowdfunding. É um período também do ponto de vista de comunicação, de experimento, de você sentir, de você experimentar qual que é a melhor forma de comunicar com o eleitor, o que funciona melhor com o eleitor, o que vai funcionar melhor com os eleitores da minha cidade, aí você pode pensar em termos de segmentação, qual tipo de comunicação funciona melhor com os eleitores mais jovens, qual tipo de comunicação funciona melhor com as pessoas mais idosas ou com a população da zona rural, que é muito comum em município pequeno, né? Você tem uma ampla fatia do eleitorado que está situado na zona rural. Então, é uma forma também de você ir experimentando, você ir sentindo. E aí eu penso que, pensando do ponto de vista de captação de recursos, né, de doação, a gente pode pensar a pré-campanha talvez em duas fases, né? Você tem uma fase que você vai construir a sua reputação para atrair seguidores, apoiadores, para você começar a ativar esses apoiadores ali quando começar no dia 15, o período de financiamento coletivo, para você, de fato, tentar atrair doações dessas pessoas seguidores. E aí também vai funcionar também como um termômetro. Se você o candidato lançar uma campanha de arrecadação, né, e ele receber uma resposta positiva, é um indicativo de que a campanha dele está tendo sucesso, essa pré-campanha dele, está tendo sucesso, o discurso que ele está colocando, que ele está convencendo as pessoas a ponto delas tirar do bolso e colocar na campanha dele. Então, é uma forma nesse sentido de você sentir a campanha, né? Eu penso que a pré-campanha serve para isso, para você planejar, para você, primeiro, se comunicar com o eleitor, colocar seu nome à disposição, construir sua autoridade. Paralelamente a isso, você vai sentindo as melhores formas de comunicação, os melhores meios de comunicação, sentindo o termômetro da sua campanha. E à medida que você vai sentindo a resposta que você está recebendo, eventualmente você vai poder amplificar aquilo que você está fazendo, se a resposta for muito positiva, você vai poder corrigir a rota também, né, do que você está fazendo. Exato. Eu acho que assim, essa antecipação é fundamental, né, para ter esse feedback, por exemplo, dos seus potenciais eleitores, se o caminho que ele está tomando, se é o melhor caminho, se não é, qual que é o público que ele vai querer atingir na sua cidade por segmento, né? Acho que isso é interessante. Eu coloquei alguns tópicos aqui, eu elaborei um e-book, né, da pré-campanha, o que pode e o que não pode ser feito, inclusive vou estar disponibilizando no meu Instagram, a partir de amanhã vai ter um linkzinho na bio, onde a pessoa vai clicar e vai conseguir fazer o download desse material, né? Ou até mesmo ser direcionado para o WhatsApp ou enviar esse e-book de forma gratuita. Eu separei alguns pontos aqui da pré-campanha. Quando começa a pré-campanha, né? A pré-campanha é todo o período anterior ao dia 16 de agosto. Né? Então, 16 de agosto começa o período eleitoral. Então, todo o período anterior a 16 de agosto, de 15 de agosto de 2020 para trás, tudo é período de pré-campanha, né? Desde o ano passado, tudo é pré-campanha. Então, só para os candidatos, às vezes ficam nessa dúvida, já está na pré-campanha, não começou a pré-campanha. A pré-campanha está desde o ano passado, desde a eleição passada já começou a pré-campanha, né? Então, por isso que é importante que todos os políticos, né, que vão ser candidatos, se já não está fazendo a pré-campanha, já passou da hora de começar a se organizar para fazer isso, né? Lucas, outra questão também que eu acho interessante a gente mencionar
qual que é a análise que você faz dessa eleição de 2020? Qual que vai ser, por exemplo, o que vai dar mais efetividade em termos de propaganda eleitoral? O que você acha que vai dar mais retorno? Por exemplo, a gente está com uma dificuldade muito grande em termos de aproximação das pessoas. Eu acredito que possivelmente vai se estender até o período das eleições, seja em outubro, seja agosto, seja outubro, seja novembro, seja dezembro. Então, vai dificultar, por exemplo, reuniões, comícios, entre outros atos que geram uma aglutinação de pessoas, que era muito comum fazer isso, por exemplo, passeatas, em uma infinidade de situações. Então, qual que é a sua visão? No atual cenário, o que seria mais efetivo para as eleições de 2020, para em termos de divulgação e conversão de votos, no seu modo de ver, no lado de marketing? Uhum. Olha, sem dúvida, acaba que a gente teve essa restrição, está tendo essa restrição de contato presencial, físico, que em muitos contextos é a forma como a política acontece, é a forma como a eleição acontece, né? Embora as redes sociais, a internet esteja cada vez mais consolidada, cada vez mais as pessoas têm utilizado isso no dia a dia e, consequentemente, a principal tende a ser uma das principais ferramentas que os candidatos vão utilizar, ou podem utilizar, ou, aliás, devem utilizar. Eu vejo que, diante dessa restrição, acaba que a eleição ela vai ter que acontecer por esses meios, né? Você vai ter que todo o seu planejamento, todo o planejamento que os candidatos já vinham trabalhando, se já estavam planejando desde, sei lá, do ano passado, desde quando terminou a eleição passada, que existe aquele estado que o candidato já começa a trabalhar na política no dia que termina a eleição, né? Exatamente. Principalmente os que vão tentar a reeleição, vai ter que ter uma readequação desse planejamento. O que me causa, eu fico com algumas dúvidas, é em contextos de cidades pequenas, né, em que, de fato, a política acontece, em grande medida, o corpo a corpo, né? No corpo a corpo, no comício, o cara falando, né? Aí eu penso que o candidato ele vai ter que ter um esforço redobrado. Se ele não tem familiaridade com as mídias digitais, ele vai ter que aprender isso na marra para poder fazer uma campanha competitiva e ele vai ter que, em alguma medida, construir uma forma. É uma coisa que tem me chamado a atenção, eu andei conversando com algumas pessoas, que é como que você mantém, nesse período de quarentena, já nesse mês que a gente já está, por exemplo, maio, muitas coisas já estariam acontecendo, muitos encontros partidários, né, com militantes, etc. Então, isso tende a levar um esfriamento da militância, né, da base de eleitores. Então, manter uma coisa que precisa ser feita, principalmente nesse período agora, são estratégias de comunicação, aí nem não precisa necessariamente ser para as redes sociais, pode ser uma coisa mais interna, né, uma lista de transmissão no WhatsApp, um grupo no WhatsApp, com uma comunicação voltada para essa base de militantes, para manter eles aquecidos, manter a chama acesa, né? Porque a base é muito importante, né? Para fazer a mensagem de uma campanha prosperar, né? Propagar, ser compartilhada. E você aí o outro cara lá que às vezes nem vai votar no candidato, diz assim, ó, veja só que monte de pessoa que está motivada, está mobilizada em torno da candidatura dessa pessoa, isso inspira as outras pessoas e atrai as outras pessoas. Isso é um ponto. O outro ponto eu penso que, aí já chegando lá na campanha propriamente dita, se ainda a gente estiver nesse contexto, e eu imagino que talvez esteja, de alguma restrição ainda vai ter em termos de contato, né, de aglomerações, pensar, treinar, vamos dizer assim, o político tentar educar o seu eleitor com as formas de comunicação, né? Olha, eu estou com um canal, acessa o meu canal, conversa comigo pelo YouTube, conversa comigo pelo... mesmo nesse sentido mesmo, de educar a audiência dele, né? Nesse sentido, né? Para gerar tentar contornar essa ausência do contato físico, né? E aí você até tocou na questão lá, né? De quando começa a pré-campanha, né? E os candidatos têm muita dúvida quanto a isso. Eu já posso, não posso fazer? Tem uma questão que eu acho importante, que eu tenho discutido com algumas pessoas,
que é a questão do se o candidato deve ou não se colocar, anunciar que ele é pré-candidato. Aí é uma questão até mesmo de reflexão, né? Qual que é a validade? Aí eu não estou dizendo não que o candidato não deva fazer pré-campanha. Do ponto de vista, ele deve anunciar que ele é um pré-candidato. Em que momento ele deve anunciar que ele é um pré-candidato? Então, eu penso que o candidato deve desenvolver as estratégias do ponto de vista de comunicação, se colocar como alguém, um influenciador, como alguém que tem ideias para compartilhar, como alguém que domina um assunto, por exemplo, domina um tema. Eu sou médico e eu domino a área de saúde, e o meu município tem problemas na área de saúde, então se colocar como especialista de um tema, porque isso ajuda a construir sua visibilidade, ajuda a construir sua autoridade. Mas talvez seja interessante você aguardar para os momentos mais, talvez agora, quando a gente está chegando nesse período pode iniciar a captação de recursos, para o candidato se anunciar como pré-candidato, né? Até porque, a partir do momento que ele anuncia que ele é pré-candidato, ele pode atrair mais atenção em termos de visibilidade, mas ele também vai atrair uma visibilidade em termos de fiscalização. Porque ele anunciou que ele é pré-candidato, tanto do ponto de vista crítico, quanto do ponto de vista, às vezes, do adversário querer pegar um deslize dele para depois usar lá na frente, impugnar a candidatura dele, por exemplo. Então, às vezes, colocar a comunicação, fazer a comunicação estratégica, porque eu penso que, quando eu digo que o período de pré-campanha é para o candidato se comunicar com o eleitor, ele vai se comunicar com o eleitor como alguém que tem a intenção de ser candidato. Essa é a postura, como alguém que tem a intenção de ser candidato. Lá, em agosto, ele vai se comunicar como alguém que é candidato de fato. Então, eu penso que, se ele conseguir se comunicar com o eleitor como alguém que tem a intenção de ser candidato, isso eventualmente fica claro para as pessoas. Não precisa o cara dizer que eu sou pré-candidato. A partir do momento que a pessoa começa a se colocar, começa a tentar conquistar visibilidade, às vezes a participar de entrevistas, que é uma coisa que o pré-candidato pode, né, participar de programas de entrevista, a fazer uma live, a fazer um blog, e a começar a colocar a sua opinião política no Instagram, no Facebook, etc., as pessoas já entendem aquilo, né, já estão meio que vacinadas nesse sentido, já entende que essa pessoa está querendo conquistar uma visibilidade com algum objetivo mais lá na frente. Então, às vezes, não tem tanta necessidade do candidato se anunciar como pré-candidato nesse período, né? Então, aí eu estou falando do ponto de vista dele se colocar, eu sou pré-candidato, deixe isso para uns momentos mais estratégicos, né? Eu achei interessante isso que você falou. Primeiro, só voltando um pouco atrás na questão de como que serão as eleições de 2020, uma preocupação também que eu tenho é, se houver de fato essa restrição de aproximação, pode ser que favoreça a manutenção de quem já detém mandato político, por já ter uma certa visibilidade, não haver uma renovação nas câmaras municipais. Eu vejo isso como um ponto que possa ser que venha a favorecer isso. Outra questão que a gente também às vezes deixa de analisar, às vezes, mas assim acaba que analisa também, mas por exemplo, cidades interioranas, municípios pequenos, dificilmente têm conexão de internet ou as pessoas não têm acesso à internet, né? Então isso também dificulta. Eu acho que a questão interessante do WhatsApp ser de fato, acho que vai ser a principal ferramenta, né, a ser utilizada, não tanto o Facebook, não tanto o Instagram, mas o WhatsApp, por não consumir tantos dados, né, do eleitorado em si, porque a maioria da população não tem acesso à internet. Então, às vezes ele entra na internet quando ele entra no Wi-Fi. Então, isso é muito natural. Agora, outro ponto que você colocou extremamente importante também e relevante, que eu faço uma referência, é que, de fato, o candidato ele tem que fazer um trabalho de divulgação para gerar mais um volume de visibilidade, mas ele tem que fazer uma análise se vale a pena qual o momento exato dele se cortar. Não, agora eu sou pré-candidato a prefeito, eu sou pré-candidato a vereador, né? Porque, igual você falou, vai haver uma fiscalização. Eu acho que o fundamental é que o eleitorado vai enxergar com outros olhos. Por exemplo, ele está fazendo isso porque ele é pré-candidato a vereador. Se ele não fosse pré-candidato, ele não estaria fazendo isso, né? Se ele faz aquele trabalho divulgando, mas não se expondo como pré-candidato, às vezes a aceitação dele é maior, né? Então é difícil, de fato, fazer essa análise, vai depender de caso a caso,
né, qual é o melhor momento para se ele expor como pré-candidato. Né? Ele pode fazer todo o trabalho de divulgação, com o trabalho político, o envolvimento na questão política, mas é interessante ele fazer essa análise também. Vamos dando sequência aqui, Lucas. Outras questões que seria interessante da gente estar falando, eu acho que é interessante a gente mencionar, com base na lei, quais são os pontos assim, específicos que a lei autoriza o candidato a fazer divulgação. Né? Então, eu vou ler o artigo 36A da Lei das Eleições, que ele diz basicamente algumas coisas pontuais de que o pré-candidato pode estar fazendo, né? Que eu acho que é a principal questão que o candidato, o vereador, pré-candidato a vereador, pré-candidato a prefeito quer saber. Agora, só antes de entrar nisso aí, acho interessante a gente só mencionar também com relação a cuidados com gastos eleitorais, né? Na pré-campanha não há nenhum tipo de fiscalização por parte da eleitoral. Não há, assim, entre aspas, né? Porque pode haver denúncias, pode haver instauração de investigação para apurar algumas irregularidades. Então, assim, por não haver um controle dos gastos na pré-campanha, não se permite a utilização de gastos eleitorais, de pré-campanha, gastos de pré-campanha. Então, lógico que, às vezes, alguns atos envolvem alguns dispêndios financeiros, mas nada que venha a ser vultuoso, porque isso pode gerar um problema muito grande para o pré-candidato. Né? Seja um indeferimento do registro de candidatura por abuso de poder econômico, ou até mesmo, caso ele venha a ser eleito, ele ter cassado o seu diploma, o seu mandato, em razão de ter havido abuso de poder econômico na pré-campanha. Então, na pré-campanha não há controle, eu vou gastar, eu vou patrocinar, né? Então, assim, tem que haver muito cuidado com esse gasto eleitoral na pré-campanha, porque isso pode prejudicar muito o pré-candidato. Então, às vezes ele já está começando a campanha, já gastando, já contratando pessoas para trabalhar, e isso chega até a Justiça Eleitoral, pode ser aberta a investigação, e isso, de fato, prejudicar muito o candidato. Né? Então, acho que isso é interessante a gente estar falando também, se você quiser pontuar alguma coisa referente a isso, antes da gente adentrar no tema. Inclusive, os casos que eu tive conhecimento de mandato que foi impugnado por ações realizadas no período de pré-campanha foi justamente por essa questão que você falou de abuso de poder econômico, porque a pessoa gastou mais ou quase o mesmo tanto que ela gastou da campanha de fato. Aí fica uma coisa desproporcional, né? Porque fica parecendo que você está gastando como se você tivesse uma campanha eleitoral. Então, isso gera uma desarmonia, né? E gera um desequilíbrio na força, na disputa, né? O período de pré-campanha ele é um período de... Porque hoje as formas de comunicação e marketing, em qualquer lugar que você for trabalhar com marketing, qualquer área, o que se coloca muito hoje é que primeiro você tem que vender, oferecer conhecimento, oferecer informação para as pessoas, para depois você conquistar um cliente. Isso do ponto de vista do marketing comercial. Essa lógica é a mesma na política, no marketing político, e essa pré-campanha ela vem justamente como uma luva nesse sentido. O candidato vai poder oferecer conhecimento para os eleitores, construir a autoridade deles, por meio da visibilidade, oferecendo conhecimento. Então, é uma coisa mais sutil. E se é uma coisa mais sutil, não é igual lá na campanha, de fato, onde a coisa é pesada, você vai estar disputando, é como se fosse uma guerra, não há sentido você gastar o mesmo tanto na pré-campanha que você vai gastar na campanha, né, de fato. E aí, você vai dar seguimento aí no... Isso é interessante, Lucas, porque assim, ainda que não haja um gasto aproximado do que ele irá gastar no período da campanha, é necessário ter um cuidado altíssimo com relação a isso, porque assim, de fato não há permissão para gastos eleitorais na pré-campanha. Então tem que ter cuidado com aquele adesivo que o cara vai fazer para divulgar apoio, né? Se ele faz em grande quantidade, se ele promove diversas ações, reuniões, festas. Então tudo isso tem que ter muito cuidado, principalmente agora nesse momento de assistencialismo, questão de distribuição de cesta básica, por exemplo, né? Se ele promove um volume muito grande de distribuição de cesta básica, onde ele está bancando aquilo, não é uma ação, por exemplo, de um grupo, de uma empresa, algo nesse sentido. Então tem que tomar muito cuidado. Outra coisa também é confusão de patrimônio, né? Ações em nome de uma empresa para promover um candidato, isso também gera um abuso de poder
econômico também. E tem outro abuso também que é relevante também nesse período agora de pandemia, é o abuso de poder político, né? Então, às vezes, o detentor de cargo, né, o prefeito ou até mesmo os vereadores, se utilizarem da sua posição para tentar sobressair aos demais, se utilizando da máquina pública. Então, de fato, no período da pré-campanha, na pandemia, agora, existem algumas liberações, por exemplo, para distribuição de cesta básica, algumas ações, licitação com dispensa, mas, assim, tudo tem que ser calculado e com cautela para não gerar um abuso de poder político. Então, a linha é muito tênue entre o permitido e o não permitido. Então, aquilo que é permitido, se for extrapolado, ele se torna proibido. Então, às vezes, o político se extrapola e acaba tendo um prejuízo muito grande também em razão do abuso de poder político, que pode também, nas mesmas proporções, cancelar o registro de candidatura, até mesmo a diplomação. Assim, uma das coisas que é claro que você não pode fazer na pré-campanha é não fazer aquilo que você também não pode fazer durante a campanha. Então, Exatamente. aí, às vezes eu percebo que algumas pessoas têm uma confusão em relação a isso. A pré-campanha é diferente da campanha, então, no sentido de entender que ela pode fazer coisas que ela não poderia fazer na campanha. Quer fazer o pior? E aí, tipo assim, continua proibido a questão de compra de voto, né, de você distribuir cesta básica com finalidade, ou serviço público, né, tentar conquistar, como é que fala? Intimidar a pessoa, o voto da pessoa a partir do fornecimento ou não de serviço público, né, que é uma coisa muito comum em cidades do interior, que é uma coisa que já é proibida. Isso na pré-campanha isso não está liberado, né? O que é proibido na campanha é proibido na pré-campanha, né? Exatamente. Essa restrição, e assim, é muito comum mesmo, o pessoal querer fazer coisas que na campanha já não é permitido, eles querem fazer na pré-campanha. Isso é muito natural. Mas assim, eu acho importante os candidatos, né, os pré-candidatos, buscarem sempre informação. Então, acho que lives como essa agregam muito, transmitem conhecimento, né, materiais que, por exemplo, tem o meu livro, até eu vou estar divulgando também, está disponível na Amazon, um livro já atualizado esse ano, né? Tem o Manual do Candidato das eleições de 2018, né? Esse já não tem mais validade porque já houve alteração, mas já está disponível o e-book na Amazon, o livro físico ainda não está disponível, mas assim, lá tem informação de que ele pode fazer no registro de candidatura, né? As etapas, na pré-campanha, na propaganda eleitoral e na prestação de contas, porque assim, o candidato muitas vezes ele não tem um suporte jurídico perto dele, ele não tem condições de estar pagando isso, um contador, às vezes é fornecido pelo próprio partido, então ele tem que tomar muito cuidado, então ele tem que ter o mínimo conhecimento possível para saber se ele pode fazer um carro de som para ficar rodando o jingle dele, se ele pode colocar uma fachada do seu comitê de campanha de 4 metros quadrados, né? Então tudo isso, se ele não tiver um suporte técnico, ele tem que ter esse mínimo conhecimento possível, né? Então, acho que é muito salutar isso que a gente está fazendo, levando informação para o pessoal saber, né, de fato, o que seria possível. Vamos ao artigo 36 da Lei das Eleições, que ele discrimina, né, quais são as ações que o pré-candidato pode fazer no ano eleitoral, né? Então, aqui ele diz o seguinte: não configura propaganda eleitoral antecipada desde que não envolva o pedido explícito de voto, a menção à pretensa candidatura e a exaltação das qualidades pessoais dos pré-candidatos e os seguintes atos que poderão ter cobertura por meio de comunicação, inclusive via internet. Outro ponto importante também, Lucas, queria que você falasse um pouco sobre isso, é que qual que é a linha de pedido de apoio, pedido de auxílio, né, para a campanha que ele vai ter e pedido de voto, né? Porque assim, você pode tudo, quase tudo, menos pedir voto, né? E o que o candidato pode fazer? Ele pode pedir um apoio? Como que ele deve se portar nesse ponto aí? Esse é um dos pontos que eu considero, quando a lei diz que o candidato ele pode pedir apoio, mas ele não pode fazer pedido explícito de voto. Então, quando eu leio isso, eu entendo que o pré-candidato pode dizer, olha, chegar para a pessoa, ou eventualmente colocar isso numa rede social, olha, eu estou pensando em me lançar candidato, eu sou pré-candidato, sei lá, e conto com o seu apoio. Eu entenderia isso, a lei fala que você pode fazer isso, mas eu entenderia isso, eu penso que isso eventualmente pode ser enquadrado como um pedido de voto.
né? Então, do ponto de vista de comunicação, eu não vejo necessidade de você pedir apoio. Eu acho que a comunicação ela tem que ir mais no sentido de oferecer conhecimento, que é aquilo que eu já falei. Você vai ter 45 dias para poder pedir voto, para poder falar, vota em mim, conto com você lá no dia 4, conto com você lá nas urnas, que são esses linguajares, essa linguagem própria da campanha eleitoral. Então, eu não vejo tanta necessidade disso, embora a lei diga que possa, e eu penso que, como ainda é uma coisa nova, e eventualmente você vai ter tribunais que vão entender de uma forma, outros locais vão entender de outra forma, então eu penso que eu não vejo a necessidade da pessoa fazer esse pedido de apoio. Basta o que ela precisa é interagir com os líderes locais, buscar essa interlocução, buscar esse diálogo, né? Colocar seu conhecimento, colocar seu nome à disposição, colocar que você pretende ser candidato, que você tem ideias para mudar a cidade, você tem ideias para mudar aqueles problemas que os eleitores enxergam. Então eu não vejo tanta necessidade disso, né? De apoio. Isso pode gerar uma certa ambiguidade. Eu acho interessante essa colocação sua mesmo, porque assim, às vezes a pessoa só substitui a palavra voto por apoio, né? Então, eu conto com o seu apoio em mim, né? Eu conto com o seu apoio, né? Às vezes faz isso de forma muito explícita, somente para tentar desvirtuar a palavra voto pela questão do apoio, e acaba que isso pode ser interpretado como um pedido explícito de voto, né? Ainda que não haja o pedido do voto. Então, acho interessante mesmo essa colocação sua, porque assim, na pré-campanha ele vai estar falando com o seu eleitorado e assim, a pessoa vai ver que de fato ele é um pré-candidato, né? E, logicamente, ele vai ter esse segundo contato no período da campanha eleitoral, ou até mesmo pedindo de fato o voto, porque o eleitor ele gosta que o candidato ele peça o voto dele, né? A não ser aquelas pessoas mais próximas que têm uma amizade, mas às vezes o cara é vizinho e fala assim, rapaz, você não pediu meu voto, eu não votei em você, você não pediu o voto. Justamente. Infelizmente ainda tem essa ideia, né, essa visão. Então, acho que tem que tomar esse certo cuidado mesmo. Eu acho que o candidato tem que aproveitar esse momento para conversar, para dialogar. E assim, ele chegando lá no dia 16 de agosto, com um nome forte, um nome construído, a coisa fica mais fácil. Fica mais fácil do ponto de vista de conquistar eleitores, fica mais fácil do ponto de vista de planejamento, que eventualmente ele não vai precisar gastar tanto quanto ele eventualmente teria que gastar se o nome dele não tivesse consolidado ainda. Aí ele teria que gastar mais com ações, etc. Ele tem um esforço maior para disputar, porque a questão da política, da política é você disputar a visibilidade com outras pessoas que estão disputando a visibilidade. E você disputar a narrativa política. Então, um candidato X vai lá e diz que os problemas da cidade são esses e a solução é essa, você tem que se colocar. E aí você vai dizer, não, os problemas são esses e a solução é essa. Né? Ou eventualmente, os problemas são esses e o responsável é esse grupo político aí que está no poder. Ou esse grupo político aí que está querendo voltar para o poder que é o responsável por esse ciclo, às vezes, de problemas da cidade que a cidade já vem enfrentando. Então, é uma forma de você disputar a narrativa da política. Se você constrói uma candidatura, uma pré-candidatura bem consolidada, coloca o seu nome de fato, coloca o nome, constrói uma autoridade do seu nome, isso fica mais fácil para você disputar essa narrativa lá na frente, porque seu nome já vai ter autoridade. O que você fala vai ter autoridade. Então, a pessoa, quando você disser que o problema é esse, a solução é essa, você não vai poder ficar batendo na tecla, porque você já disse, o seu nome tem autoridade, isso já é levado como verdade. E outra coisa, numa campanha, quem pauta a campanha, ou seja, quem é o candidato que diz determinada coisa e os outros vão atrás dele, seja para criticar, seja para atacar, é esse candidato que pauta a campanha. Esse candidato tende a ser o candidato mais forte, com mais chance. Se você constrói essa autoridade, você tem mais chances de pautar a campanha lá na frente. Ou seja, se a pessoa que vai colocar os temas que vão ser discutidos. Que foi mais ou menos o que aconteceu na campanha de 2018, porque o Bolsonaro se tornou o centro da eleição. Então, tudo que ele falava virava atenção, seja para a pessoa atacar, seja para elogiar. Então, tudo que ele falava, os outros candidatos tinham que ir atrás.
Então, é nesse sentido que a pré-campanha é importante. Você construir essa autoridade para você conseguir pautar a campanha. Interessante. Vamos dando sequência aqui, Lucas, até mesmo porque o tempo nosso já está quase se esvaindo, né? Aqui outro ponto que é permitido na pré-campanha, que é a participação de filiados a partidos políticos ou pré-candidatos em entrevistas, programas, encontros ou debates, tanto na rádio quanto na televisão, né? Internet, por exemplo, lives, também isso é possível, inclusive com a exposição de plataformas, projetos políticos e observados pelas emissoras de rádio e televisão o dever de tratamento igualitário, né? Então, se concede uma possibilidade de entrevista a um pré-candidato, tem que ser concedida também a todos para não haver disparidade entre eles, né? Outro ponto também que é possível aqui é a realização de encontros, seminários ou congressos em ambientes fechados ou existências de partidos políticos para tratar de organização de processos eleitorais, discussão de políticas públicas, planos de governo ou alianças partidárias visando as eleições, podendo tais atividades ser divulgadas por instrumento de comunicação interpartidária. Isso aqui mais é as reuniões dentro dos partidos, né? Outra questão também que é possível, depois a gente faz uma pincelada sobre todas elas, é a realização das prévias partidárias, né, que os partidos podem fazer essas prévias partidárias com a distribuição de material informativo, divulgação de nome dos seus filiados dentro dos partidos que participarão das disputas, né, nas convenções partidárias. Isso também é possível. Também é possível, para quem já detém mandato político, né, já é eleito, a divulgação dos seus atos parlamentares, debates legislativos, né, desde que não haja pedido explícito de votos. Também isso é possível. Os vereadores, por exemplo, fazer material onde eles divulgam quais foram as suas ações durante os 4 anos de mandato, né? Então isso é possível também e é uma coisa muito utilizada pelos vereadores, né? Principalmente pelos vereadores e prefeitos, prefeituras, onde eles fazem materiais, né, panfletos, onde eles relacionam todas as suas ações. Isso é possível. A divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas, inclusive nas redes sociais, é isso que você estava falando, né? A pessoa está se expondo, né? Qual que é a sua... pode criticar, por exemplo, uma ação do governo, ou uma ação do prefeito, ou uma ação, por exemplo, de um projeto que foi aprovado na Câmara Municipal. Então, ele pode estar se posicionando, falando que a ideia dele é de forma contrária, né? A realização de reuniões, de iniciativa da sociedade civil, de veículo ou de meio de comunicação do próprio partido, em qualquer localidade para divulgar ideias, objetivos e propostas partidárias. Então, por exemplo, um canal do próprio partido político, um site, reuniões dentro de partido político, eles podem estar fazendo isso aí também. Aquilo que você falou no começo da nossa live, que é a campanha de arrecadação prévia de recursos na modalidade de vaquinha digital, né, vaquinha eletrônica, né, que é o crowdfunding, que é a partir de 15 de maio o candidato ele pode trabalhar uma campanha de arrecadação, né, divulgar a plataforma para ele arrecadar dinheiro de apoiadores da sua campanha, para que ele venha utilizar esse dinheiro, caso ele seja registrado a sua candidatura, ele poder utilizar esse dinheiro na sua campanha eleitoral. Outra coisa também é vedada a transmissão ao vivo por emissoras de rádio e televisão das prévias partidárias. Então, nem as televisões, nem os rádios podem fazer transmissão ao vivo do que está acontecendo nas convenções partidárias. Aqui eu fiz um resumo, né? Ao pré-candidato é permitido quase tudo, menos pedir voto, podendo somente pedir apoio político para a futura candidatura e apoio aos seus projetos. Somente poderá haver o pedido de votos, né, a partir do dia 16 de agosto. Então, assim, a gente fez eu li aqui, né, o que a lei no artigo 36A da lei 9.514 fala, 9.504 fala, então faz um resumo aí da sua ideia, né, o que você comenta sobre cada ponto, o que você acha mais relevante sobre isso aí. Com relação a essa questão de o candidato poder participar de entrevista, de programas, entrevistas, etc., o que eu acho que o candidato tem que ter, que estratégia que ele tem que estabelecer nesse sentido, é construir, que a gente chama na assessoria de imprensa, de construir relacionamento com a mídia, né? Aí,
Aí você vai ter que pensar o contexto que você está, quais são os veículos de comunicação de notícia que tem. Então, eventualmente, mandar um release de coisas que você fez, que você vai fazer, de um evento, de uma live que você vai fazer, porque isso pode gerar notícia. E pode gerar notícia, eventualmente eles podem te chamar para uma entrevista. A partir do momento que você começa a se colocar nas redes sociais como alguém que entende de determinado assunto, você gera visibilidade, eventualmente algum jornalista de algum programa, vou chamar aquele pré-candidato ali para uma entrevista, né? Então, isso, a partir dessa visibilidade, isso acontece, mas também você pode estabelecer uma estratégia de construir relacionamento com a mídia, de ligar para o jornalista, olha, eu posso falar sobre esse tema, se você quiser fazer uma entrevista, né? Construir esse relacionamento, se colocar seu nome à disposição para poder participar desses espaços. Eu lembrei que agora, em 2018, eu fiz um artigo acadêmico sobre pré-campanha. Eu analisei, peguei os 4 primeiros colocados das pesquisas, o Ciro, a Dilma, o Ciro, Bolsonaro, a Marina e o Alckmin, e analisei o que eles estavam fazendo na pré-campanha no Facebook. Eu percebi que Bolsonaro, Geraldo Alckmin e Ciro Gomes, a maioria das coisas que eles divulgavam nas redes sociais eram entrevistas que eles participavam em programas, ou em eventos, aí o jornalista lá entrevistava ele. A maioria das coisas que eles divulgavam era isso, entrevistas que eles participavam. Enquanto a Marina, por exemplo, divulgava coisas, notícias, não era tanto essa questão de entrevistas. E aí a gente vê, por exemplo, o resultado dela, que ela murchou, né? Chegou no final da campanha lá, a votação dela foi lá embaixo. Porque é o seguinte, embora hoje a gente tenha rede social, que tenha liberdade, você pode colocar, você pode falar, é barato para você estabelecer uma estratégia de rede social, o candidato ainda tem que disputar espaço na mídia, espaço nos jornais, espaço na televisão, espaço no rádio, né? Com uma mídia gratuita, que ele não vai ter que pagar nada, né? Uma entrevista. Então, essa é uma questão importante. E outra coisa importante com relação à captação de recursos é que o TSE, que é importante ressaltar, o TSE tem uma lista de plataformas, né, que são autorizados os candidatos a contratarem para poder fazer essa captação de recursos, né, esse crowdfunding. Então, é interessante os candidatos, pré-candidatos, acessar essa lista, verificar essa lista e fazer uma análise, né, de qual plataforma é melhor. Aí o que eu recomendo é que leve em consideração se é uma plataforma de fácil entendimento, ou seja, ela tem uma usabilidade, seja fácil de usar, porque eventualmente pode ter plataforma que não é tão fácil de usar, o cara vai chegar lá com a intenção de doar, mas não vai saber mexer e desiste no meio do caminho. Então, a coisa mais comum quando a gente fala de site, por exemplo, essa questão do site às vezes ser demorado para carregar, ser difícil de mexer, isso afugenta acessos, né, ao site. E aí, ao escolher a plataforma, levar isso em consideração, né? Se é uma plataforma fácil de usar, não é uma plataforma pesada, né? Fazer uma análise ali das que estão disponíveis na lista do TSE e com relação à possibilidade de redes sociais, internet, o que eu acho que o candidato deve fazer é escolher a mídia, as redes sociais, que ele vê que está a maioria do eleitorado dele. Então, se a maioria do eleitorado dele é um eleitorado mais velho, eventualmente eu acho que ele vai ter que ir para o Facebook, não é ter mais, né, eu tenho um público mais de faixa etária maior. Já, se for um público mais jovem, ele pode ir para o Instagram. Se for um público formador de opinião, eventualmente, se na cidade dele tiver muitos usuários do Twitter, ele pode ir para o Twitter, que é uma rede mais de formadores de opinião. E ele pode criar listas de transmissão também, né, no WhatsApp, e ele pode fazer estratégias nas redes sociais de captar contatos, né? Que é mais ou menos o que você colocou aí, né? A questão você lançou um e-book, por exemplo, né? Com dicas, etc. O candidato pode, eventualmente, fazer um e-book sobre o que eu penso sobre esse problema, o que eu penso sobre a cidade, a história, qual é a minha história com a cidade tal, né? Interessante. Alguma coisa que seja relevante para a pessoa, que a pessoa Até vai ter mesmo interesse. a proposta de governo dele, né? Pode criar um e-book com as ideias do que ele pretende para a cidade dele. É interessante esse ponto. Colocando isso que está na lei, né? Colocar o que ele pensa, colocar as qualidades dele, plataforma de governo, propostas de políticas públicas. Ele pode fazer um e-book com isso. Para a pessoa acessar, a pessoa tem que deixar um e-mail ou um contato de telefone, e ele vai gerando uma base de contatos a partir disso, e ele pode ir construindo o relacionamento dele.
que aí ele monta uma lista de transmissão lá no WhatsApp e manda conteúdo. Aí tudo isso que você vai fazer tem que ser planejado, você tem que criar um calendário de publicações nas redes sociais, então você cria um calendário de transmissão. Quais dias você vai mandar quais conteúdos? Para não ficar uma coisa maçante, para ficar uma coisa interessante para quem está recebendo. Se você tiver uma base de e-mail, você pode fazer a mesma coisa, né? Enviar e-mails com dicas, sugestões. Aí, como a ideia é construir relacionamento, o candidato não precisa necessariamente ficar focado só em falar em política. Ele pode mandar, por exemplo, olha, eu elaborei aqui uma dica de coisas culturais, por exemplo, para você acessar. Eu elaborei uma dica aqui de 10 filmes, por exemplo. Pode mandar esse tipo de coisa também, né? Para poder gerar um relacionamento, gerar uma empatia, né? Interessante. Lucas, o nosso tempo, assim, eu tô com medo de cortar aqui. Eu queria que você falasse um pouco do seu Instagram, do seu trabalho aí, até mesmo o pessoal que não te conhece, começar a te seguir, né? Conhecer um pouco do seu trabalho e, quem sabe, futuramente você está ajudando essas pessoas também. Uhum. Então, eu criei esse perfil no Instagram, fazer política, né? E estou oferecendo conteúdos diários, dicas, sugestões, algumas coisas relacionadas à pesquisa, né? De conhecimento acadêmico, né? Que eu venho dessa parte mesmo da ciência política, após que eu fiz em marketing político, dentro da ciência política, então tem um pouco desse embasamento da ciência política, né, de conhecimento científico. E eu estou lançando agora também um curso, que eu estou chamando de intensivo de marketing político. Vai ser um curso ao vivo, um curso online, vão ser 5 dias, e aí tá lá no perfil da página lá, quem tiver interesse em acessar, pode me chamar lá que eu dou mais informações sobre o curso. Eu vou abordar, assim, um intensivão mesmo, e eu vou começar lá desde uma síntese sobre teoria política, né, sobre esfera pública, como é que um candidato se posiciona na opinião pública, essas coisas um pouco mais teóricas, e já cair na questão da propaganda política, o que é a propaganda política, como é que você constrói um discurso, falar dessa questão das mídias digitais, quais as principais plataformas que você pode utilizar, tanto em pré-campanha quanto campanha, né, em questão de redes sociais, quais as principais ferramentas, estratégias, técnicas você pode utilizar, e também da parte que eu acho que é muito importante de planejamento. Aí vai envolver tanto planejamento de pré-campanha quanto planejamento da campanha de fato. Montagem da equipe, né, montagem de cronograma, montagem do plano de mídia lá, depois, quando o candidato tiver que montar o plano de mídia dele lá, seja de rádio, de televisão, né, da propaganda eleitoral gratuita. Então, eu vou pegar um panorama geral sobre todos esses tópicos. E aí eu convido o pessoal que está assistindo e que não conhece a página, vai lá, clicar lá no coisa, e tem muito conteúdo ainda para ser disponibilizado. Não, sem dúvida. Eu recomendo a seguir, né, quem já não segue o Instagram Fazer Política, né, o Lucas dá muita dica de fato o que pode ser feito nessa parte de marketing, né? Gostaria de fechar aqui, encerrando, só mais uma vez comentar, né? Está disponível na Amazon o meu e-book, né, o Manual do Candidato a Eleições 2020, que é um livro que eu escrevi. Em breve também terá a edição física dele, que ele resume as principais regras sobre registro de candidatura, propaganda eleitoral e prestação de contas. Ele é um manual do candidato mesmo, então tudo que o candidato vai precisar saber durante a sua campanha eleitoral, né, desde a pré-campanha, na verdade, até o final das eleições, né? Então, está disponível na Amazon para quem quiser fazer essa aquisição. Se a gente não conseguiu responder algumas perguntas que ficaram aí, manda nos directs, tanto para mim quanto para o Lucas também, no Instagram dele, que a gente vai fazer questão de responder, né? E se você tiver alguma dúvida, pode estar chamando a gente também aí para estar sanando esse questionamento aí, a gente coloca à disposição. E futuramente a gente também faz outras lives aí, Lucas, que ficou muito interessante. Acabou que o tema é muito grande, né? E a gente teve que correr um pouco em razão do tempo da live do Instagram ser limitado. Mas acho que a gente pode programar uma segunda live daqui a um tempo aí para estar falando um pouco mais de dicas para as pessoas que vão ser candidatas nas eleições de 2020. Lucas, muitíssimo obrigado pela participação nessa live aí, foi interessante a gente estar discutindo isso aí. Né? Alguém está perguntando aí, o livro está disponível no site da Amazon.
Só procurar pelo nome, né? E também recomendo vocês aí a seguirem o Lucas aí no Instagram, Fazer Política, para ter conhecimento do curso dele, que logo, logo sairá para estar falando dessas regras de marketing, né? Da assessoria para vocês aí. E o nosso tempo aqui está esgotando, o tal cronômetro aqui. Gente, muito obrigado. Né? Quem tiver alguma dúvida, manda mensagem para o Lucas no Instagram dele ou no meu. Vai encerrar aqui. Boa noite, obrigado a todos.